E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Leôncio, esse é o canal Dicas do Leão e nesse vídeo nós vamos fabricar essa cadeira de jantar que aparece aí para você. Já paralisa aí nessa parte se você vai produzir sua peça, pegue as medidas que estão todas aí disponíveis para você na foto aí e vamos embora seguir, ó. Eu já vou começar fazendo o assento, ó. Esse gabarito aqui é o mesmo gabarito que eu tenho disponível para venda no canal, se quiser comprar ele é só entrar em contato. O seu gabarito ele vem semelhante a esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem a parte do final e tem essa marcação ali que eu fiz, ó, que é a minha referência para esse tipo de assento aqui. Por que que eu faço o gabarito sobrando um pouco? Porque eu utilizo ele para fazer vários tipos de assento, para cadeira de jantar, para banqueta, para poltrona, que é um assento maior, que eu já utilizo ele lá embaixo. Então por isso que ele tem essa parte aqui do assento diferenciado aí, que você precisa colocar a sua referência ali para você gabaritar a sua peça. Então eu já puxo a metade ali, ó, e venho com a outra ponta, coloco na minha referência ali e faço a curvatura da peça aqui. Como eu estava dizendo para você, ó, o seu gabarito ele vem até a metade desse arco do assento aqui só, o gabarito que eu disponibilizo para venda, caso você já tenha comprado. O seu gabarito vem um pouco diferente, mas a aplicação é a mesma, ó. Então aí, ó, eu chego ali, termino de dar mais um ajustezinho na curva dele. Como eu estava falando sobre aquele ponto de referência ali da ponta ali, ó, eu não quis fazer um gabarito engessado que ele só faz um tipo de assento, como eu utilizo ele para vários tipos de cadeira, de poltrona, de banqueta e etc. Por isso que ele vem com aquela parte ali que você define o modelo de assento que você vai estar fazendo. Esse que eu estou usando aqui é uma peça que eu cortei com 1,02 m. E aí, essa é a forma que eu estou utilizando. Depois que você faz a curva do assento, é normal ele ficar assim, ó. Um pouquinho torto, você vai ali na pedra ou na superfície mais plana que você tiver, coloca ali em cima e faz o desempenho do assento da sua cadeira, ó. Esse gabarito que eu estou utilizando é o gabarito para fabricação de cadeira de jantar e banqueta que eu tenho disponível para venda. Caso você se interessar em adquirir esse gabarito, é só entrar em contato pelo WhatsApp que aparece aí para você. E assim que possível eu respondo a todos. Já coloca lá o número do seu CEP também e falo o modelo do gabarito que você tem interesse. Nesse caso aqui do vídeo é para cadeira de jantar e banqueta, né? Então, ó, essa outra peça aqui é uma peça com 38 centímetros, que ela vai aqui, ó, na parte da frente desse assento, ó. Então, a lógica é essa aqui, ó, para você fazer o arco do assento da cadeira. Certo? Então, esse é o assento e ele fica dessa forma. Aqui, ó, essa meia-lua que eu vou utilizar, na verdade é uma peça redonda, mas lá para você, ó, ela vem disponível uma meia-lua. No próprio gabarito eu já disponibilizo essa meia-lua, que é para você fabricar essa parte aqui, ó. Então eu deixo lá uma referência que eu deixo no gabarito, que é para utilização da pessoa que adquirir ele. É uma sugestão, não quer dizer que você vai fazer da mesma forma, ó. Aqui eu estou puxando 34 centímetros, tá vendo que ali eu deixei escrito 34 no gabarito? É para eu lembrar que a minha referência ali é 34. Eu puxei 34 centímetros para eu fazer essa curva aqui, ó. Então essa é a minha matriz, todas as outras peças eu vou fazer para ficar igual a ela. Olha lá, ó. Eu já tenho uma curvada ali, então eu puxo uma matriz e ela vai ser minha referência e todas as peças vão ser igual a ela. Então a minha matriz está ali, eu venho ali, ó, o 34, que na verdade é a referência, só que eu puxei para 34, mas eu quero essa curva mais ou menos próximo do assento ali, ó.
Como eu disse para você, no gabarito que eu disponibilizo para venda, ele tem uma sugestão ali. Você pode fazer a sua cadeira um pouco mais inclinado ou um pouco menos inclinado, ele não é engessado, né? Então, ó, ainda falando da inclinação, ó, é para você ter essa noção aqui, ó, certo? Então, a minha cadeira, eu gosto de colocar essa inclinação aqui. Todas as minhas cadeiras, a perna traseira, ela tem uma certa inclinação, que é por causa da estabilidade da cadeira. Porque assim ela não tomba, não tomba facilmente para trás, certo? Então, se eu faço ela muito na vertical, ó, ela fica fácil para tombar. Então, por isso que eu costumo fazer em todas as minhas armações uma certa inclinação, assim, ó. Então, eu aconselho você também a fazer, mas se você quiser fazer ela mais na vertical também não tem problema. Então, eu já estou aqui com a perna traseira. Aqui nessa minha cadeira aqui, eu estou fazendo as duas pernas traseiras e as duas pernas dianteiras com um tubo redondo de 7/8 na chapa 18. Essa armação eu estou fabricando toda ela na chapa 18. Então, eu puxo ali, ó, a minha referência de 34 centímetros. Porém, ó, o que mais me interessa é esse centro do raio ali, ó. Então, 34 é referente só no travamento ali, mas eu deixo essa curvatura bem próxima do assento, e é bem próximo de 40 centímetros, que é a altura do assento da armação. Depois eu venho com estofado em cima, essa armação vai ser com estofado, essa cadeira, né? Então, com estofado e tudo, ela vai dar em torno de 45 centímetros de altura. Tenha sempre em mãos uma marreta de borracha, como eu já disse em outros vídeos aqui do nosso canal. Vai fabricar peça com curva, peça com formato, tenha sempre uma marreta de borracha, que é assim que você faz a sua correção, sem estar danificando a peça, sem estragar ela e depois você precisar gastar mais tempo com acabamento. Ó, mais um exemplo para você, eu puxei 34 ali, que é uma referência minha, e já faço a curvatura ali, ó, certo? E aí você vai fazer a comparação com a peça que você tirou como matriz. Aqui eu estou mostrando para você como é que você gabarita a armação, ó. Presta muita atenção nesse vídeo que lá na parte do meio para o final eu ensino você a gabaritar a parte do encosto superior. Qualquer peça de formato, se você já tiver uma peça pronta, você consegue tirar. Se você não tiver, você desenvolve ali. Você acha a medida certa também para você fazer. Então, caso você já é um inscrito que já adquiriu o gabarito e aí você tiver alguma dúvida de montagem aqui, eu já vou tirar todas as dúvidas que você possa ter também. Então, essa parte de gabaritar é muito bom para você também desenvolver uma peça sua. De repente você tem uma imaginação de um tipo de cadeira, passa o desenho para o papel e depois eu te mostro como é que você gabarita ele todinho, sem você ficar gastando muito material, corta a peça, não dá certo e perde metalon, perde o tubo, entendeu? Então aqui, meus amigos, ó, você depois de ter feito já todas as suas peças, você vem montando a parte do assento, ó. Então, lembre-se, vou fazer 8 cadeiras, já faz os 8 assentos, os 16 encostos, perna traseira, que já é a perna e o encosto traseiro, já faz as 16, sempre gabaritado com a mesma peça, porque assim você terá um padrão de todas as suas armações ficarem exatamente iguais. Um outro detalhe também é, se você quiser ter um formato padrão, assim como eu tenho os meus aqui, mas nessa que eu tirei como referência para você criar um padrão de cadeira seu aí. Então, assim, ó, faça um desenho de tudo que você fizer. Vai fazer um assento? Se você não quiser um assento igual ao meu, se quiser um assento maior, você pode fazer. Se você quiser um assento menor, você pode fazer também. Aí é uma questão de conforto, a questão de você definir o padrão de cadeira que você está fazendo. Então, ó, eu já venho aqui fazendo a montagem do assento, padrão conforme esse que eu mostrei para você no desenho lá do início. E aí é legal você ter esse croquis semelhante a esse que eu disponibilizo para você no início do vídeo. E guarde esse desenho, porque se você for fabricar outras cadeiras de jantar e você quiser repetir esse mesmo modelo,
você só recapitula ali pelo desenho e você já vai ter uma noção de como é que vai fazer, ó. Então, os assentos estão aqui, ó. Eu sempre costumo montar essa parte do assento. Se eu for fazer 20 cadeiras, como por exemplo, eu já faço os 20 assentos. Depois eu já venho montando ela em série e aí você vai ter um padrão melhor, digamos assim, ó. Guarde bem essa medida aqui, ó. Aqui é onde eu vou tirar como referência para eu fazer a soldagem da perna traseira e encosto. Então depois você vai precisar fazer essa marcação em todas as peças aí, assim como eu estou fazendo essa marcação aqui também, ó. Ó, eu tenho como costume fazer essa marcação aqui, ó, 33 centímetros, porque assim eu não acabo não confundindo, então eu sei que todas as minhas cadeiras a perna traseira vai ter essa medida ali. Ali, meus amigos, ó, eu já venho soldando a perna dianteira da cadeira. Essa peça aqui que eu cortei com 40 centímetros, conforme o desenho do início do vídeo, ó, eu já venho ponteio ele aqui na parte do assento. Essa parte de montagem você vai fazer em todas elas. Um outro detalhe também, você vai gabaritar uma armação sua, faz a primeira armação, você faz ela inteira. Faz ela inteira, do início até o fim. Deixa ela pronta, porque ela vai servir de base para todas as outras que você for fazer. Então, ó, eu venho aqui montando ela. Essa parte da frente, ela tem que estar certinho no esquadro, porque senão sua peça vai ficar feia, vai ficar um negócio muito esquisito, todo torto. Então, ó, isso aqui tem que estar rigorosamente no esquadro, essa perna dianteira. Tanto a parte de dentro aqui, como eu estou mostrando para você, como essa outra parte aqui, ó, também precisa estar no esquadro. Então vai lá, coloca ela no esquadro certinho. É melhor você perder um pouquinho de tempo aqui, ó, arrumando a peça no esquadro. Talvez, se você não tiver aí muita prática com solda e peça no esquadro e chapa fina, você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo aqui, mas é necessário para você ter uma peça bonita e bem acabada. Então, esse processo aqui, ó, você pode repetir com todas as cadeiras que você vai fazer. Nesse caso é um jogo de mesa com 4 cadeiras que eu estou fazendo. Então eu vou fazer isso aqui nas 4 peças que eu vou... nas 4 cadeiras que eu vou montar. Aqui eu tenho um gabaritozinho, ó, que ele serve nada mais do que um pedestal para mim, ó. Tem um reguladorzinho aqui, eu utilizo para fazer essa parte do assento, ó. Se você tiver um nível de mão, você só coloca aqui, coloca a peça no nível e tá tudo certo. Não tem o nível de mão, vem aqui, puxa na trena. Eu até tenho nível de mão ali, mas eu não quis pegar não. Eu quero te mostrar como é que faz na trena, porque não é todo mundo que tem o nível de mão, ó. Beleza, lá na frente eu vi que ela tá medindo 41 centímetros, eu puxo 41 aqui. Por que 41? 41 porque eu já coloquei a parte do assento em cima, mas a perna é 40. Então eu puxo o mesmo que dá na trena lá na frente, eu puxo aqui atrás e travo o meu regulador ali. Eu sei que todas as minhas peças eu vou montar com base no que eu deixei no regulador ali. Puxou na trena, tá ok? Lembra daquela marcação com 33 centímetros que eu falei para você há pouco tempo atrás? Aqui, ó, eu venho aqui, puxo 33 centímetros ali, marco com o giz, onde está o 33, daí eu só dou uma reforçada nessa marcação ali, onde é que vai ser o contato da perna da cadeira mesmo ali, ó. Então a perna traseira vai ser bem ali, esse é o local onde eu vou soldar a perna traseira, beleza? Aí, meus amigos, o que a gente faz agora? Vamos pegar a perna traseira, colocar ela aqui. Como padrão, eu gosto de fazer as minhas cadeiras de jantar com uma cintura, digamos assim. Eu poderia montar ela toda reta aqui, mas eu gosto dela com uma cintura. Então, eu coloco a perna mais ou menos nessa posição aqui, ó, a perna traseira das minhas cadeiras. Então,
eu venho ali. Um outro detalhe, meus amigos, que você precisa ficar bem atento é se a perna traseira da sua armação ela tem lado. Essa minha aqui ela tem lado, ó. Você percebe que se eu colocar ela em outra posição, ela fica diferente, olha lá, ó. Então aqui elas estão no mesmo lado, mas se eu inverter e colocar de cabeça para baixo, vai ficar diferente. Eu nunca vou conseguir acertar o alinhamento disso aqui se ela tiver com cada perna em lados diferentes. Então ali eu já venho fazendo ali o ponto da perna traseira na posição que eu desejo colocar ela aqui. Como eu falei para você, dessa parte da cintura da cadeira que eu gosto de colocar, é quase que impossível você acertar exatamente igual a mim. Porém, entra aí essa parte do detalhe que eu te falei, ó, de você vir aqui e gabaritar a sua armação, ó. Eu venho aqui, beleza, eu vi que ela está no lado certo, olha lá, ó. Fiz essa demonstração só para você ver que dá diferença de um lado para o outro, a curva fica diferente. Então, sempre atento para soldar ela do lado correto. E aí, ó, o que a gente faz aqui, ó? Eu já puxo na trena a distância que eu deixei daquela perna que eu soldei primeiro, ó. Eu deixei ela com 40 centímetros. Então eu vou puxar na minha trena 40 aqui para eu ter um ponto de referência para ela não ficar nem muito afastada para trás e nem muito puxada para dentro, ó. Porque ela precisa ter um alinhamento, precisa ter uma coerência aqui, ó. Então, ó, a mesma distância que está dessa perna, eu vou deixar da outra aqui também, certo? Para facilitar para mim, eu pego meu esquadro e vou fazer uma marcação aqui na minha bancada para eu saber o limite de onde eu quero que essa perna vai, ó, para ela não ficar para ela não ficar desalinhada para trás, ó. E perceba também que na onde a minha armação tá parada, eu não fico mexendo ela de lugar para eu não perder minhas referências, que depois eu vou marcar na bancada para eu vir montando as outras peças com mais rapidez, ó. Então eu vim, marquei na bancada, eu já tô com a outra perna posicionada ali, eu ponteio ela. E agora nós vamos começar com a parte de gabaritar as peças que eu te falei, ó. Certo? Chegamos até aqui, eu já tiro o suportezinho ali, que é a peça que eu uso para segurar a peça. Vou posicionar melhor minha armação aqui, porque eu quero tirar essas referências aqui, ó. Você vai ver que da perna dianteira para a perna traseira ela tem uma diferença, mas ela precisa estar igual. Agora é a parte de gabaritar essa peça que eu te falei, ó. Eu sei que a minha peça primeira de cima mede 45 centímetros, mas eu quero fazer essa demonstração para você, para caso você tiver essa dúvida, quando você for montar, você vai lá e cria o seu padrão, ó. Então eu vim ali e coloquei ali com uma mangueira de água mesmo, ou algo flexível que você vai conseguir moldar ela na sua armação. Essa referência que eu tirei ali, ó, vai ser exatamente a peça que eu preciso cortar e curvar ela, ó. Então, no mesmo lugar que eu marquei como referência, eu puxo na minha trena ali, que no meu caso deu 45 centímetros, e aí eu já sei que eu preciso cortar 45 e passar lá no meu gabarito, eu sei que eu já vou ter essa peça de cima. Você entende que se você for montar, você pode fazer a sua cadeira com a parte da cintura mais fechada ou mais aberta que a minha. Depois que eu fiz aquela referência, eu vou lá no meu gabarito, que no seu caso aí seria uma meia-lua, se você comprar o meu gabarito, ou você produzir o seu também, não importa. O princípio é o mesmo. Então, se você comprou o gabarito meu de cadeira de jantar, você vai usar naquela parte da meia-lua, que fica na parte oposta à parte do assento, tem uma meia-lua lá. Aquela meia-lua é para você fazer justamente essa peça aqui, ó. Certo? Marreta de borracha para você vir alinhar e acertar a sua peça certinho para ela formar um raio conforme você quer deixar a sua peça. Então eu pego ali a minha marreta de borracha, o local mais firme que eu tenho para bater é no chão aqui, né, no piso.
Então eu coloco no piso e venho acertando essa minha primeira peça, que ela vai ser ela vai ser a referência para eu cortar as outras e fazer no mesmo raio que ela, fazer da mesma forma. Então, eu já venho ali, ponteio ela. Se eu quiser padronizar de essa armação, como é que eu faço? Você desenvolve aí, ó, as meias-luas ou o gabarito que você adquirir comigo. Você tira as referências, grava essas referências aí e todas as peças você fabrica no mesmo esquema que você vai fazer ali. Aqui eu puxo 6 centímetros aqui, ó, de distância. Você pode puxar mais, você pode puxar menos, isso fica a critério seu. Mas se você puxar mais, como essa peça ela forma um funil aqui nessa parte de cima, se eu cortar menor essa peça ela vai ficar mais baixa, se eu cortar maior ela vai ficar mais no alto. Mesmo esquema da mangueira, eu já coloquei ali a curvatura que eu quero na mangueira, que serve de molde para eu cortar a barra lá, ó. Então eu venho ali, puxo na trena. 42 centímetros é a medida que deu essa peça que eu quero colocar na parte de baixo. Então, eu fiz o esquema da mangueira para fazer a parte do encosto. Puxei 42 centímetros, fui lá no meu gabaritão. No seu caso é a meia-lua que tem na parte oposta do assento, se você comprou gabarito comigo. E aí, meus amigos, ó, eu já venho ponteando ele aqui, ó. Ponteio a parte superior do encosto e a nossa peça está começando a tomar forma. Caso você queira adquirir os gabaritos que eu tenho para venda, nesse caso aqui é um gabarito para cadeira de jantar e banquete, o contato está aí, o número do meu WhatsApp aparece na tela. É só chamar lá, coloca o seu telefone, coloca o número do seu CEP já lá no WhatsApp, explica lá o que você quer. Adilson, quero gabarito para cadeira de jantar. Calcula aí o valor e o CEP é tal para eu já saber o valor do frete e já te mando tudo certinho. Aqui, meus amigos, vamos gabaritar essa parte do encosto aqui, é o mesmo esquema. Eu fui lá com a mangueira, coloquei, tirei a referência que eu quero, puxo na minha trena lá, ó. E aí, essa peça é pequena, eu preciso de um cabo de força para eu não ficar me matando aqui, fazendo força igual doido. Eu peguei um tubo ali, ó, mais de uma chapa grossa que eu tenho ali e já usei como um cabão de força ali para eu não ficar me esforçando muito para fazer uma peça pequena. E aí eu chego ali, ó, coloquei a meia-lua, deu bom, deu certinho ali do jeito que eu quero. Só alguns ajustes ali que você precisa melhorar no raio. O gabarito está ali disponível para isso. No meu caso, eu estou usando, ó, mais de um gabarito para fabricar essa peça aqui. Mas no gabarito que eu tenho disponível para venda, esses dois gabaritos ele vai na mesma peça. Para facilitar aí no valor do frete, senão fica um frete muito alto. Se eu for mandar mais de uma peça, aumenta peso, aumenta volume, aí fica ruim. Então eu já venho ponteio a minha peça aqui, ó, a parte inferior do encosto. Agora, meus amigos, vamos tirar o molde também do travamento da parte das pernas da minha cadeira, ó. Vou usar o mesmo esquema aqui. Apesar de nessa referência aqui, ó, eu fazer a marcação de um jeito e fazer o travamento de outro, mas vamos lá. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô marcando exatamente o lugar onde eu quero que fique as 4 pernas da minha cadeira, porque eu tirei essa primeira cadeira como referência para todas as outras que eu for produzir. Aqui, ó, eu tiro o centro da minha cadeira mais ou menos ali, é só para eu ter uma noção de como é que eu vou fazer esse travamento. Ó, aqui que tá a coisa, ó. Eu marquei de um jeito, acabei fazendo do outro porque foi conveniente para mim. Eu fiz a meia-lua lá, eu vi que do outro lado ficava melhor, então não vou ficar gastando tempo aqui
nadando contra a correnteza, eu acabei fazendo de outro jeito lá, ó. Mas olha lá, o princípio é o mesmo, ó. Você vai lá, pega a mangueira, o mesmo esquema que eu fiz lá no outro, algo flexível lá, ó, e tira a primeira referência aqui, ó. Como eu marquei no meio, eu sei que a outra peça vai ser igual a essa minha aqui, ela tem que ser, senão alguma coisa tá errada. Então eu já puxo a minha trena ali e tira essa primeira medida aqui, que é a primeira peça do travamento. Eu poderia fazer um X aqui? Poderia. Faz um X aí, igual no outro, dá na mesma também. Aí, ó, eu já vou lá no gabaritão, faço a meia-lua. Como eu estava te dizendo, eu poderia fazer um X ali? Poderia, mas por que eu quero fazer duas meia-luas? Porque o formato da cadeira é todo em raio, é todo arredondado. Então, se eu colocar ali um travamento em X, aí a mesa é redonda, com a perna Luiz XV, toda trabalhada, ela ia ficar muito fora de padrão, ia ficar muito diferente da proposta, ó. Então eu já venho ali fazendo mais outras meia-luas. Lembrando a você que esse travamento que eu estou fazendo aqui, eu estou usando tubo de 5/8 na chapa 18. Materiais utilizados nessa peça: as pernas dianteira e traseira, tubo de 7/8 na chapa 18. Parte do assento e travamentos de encosto e tudo ali foi no tubo de 3/4. Esse travamento que eu estou fazendo ele agora aqui, eu estou utilizando o tubo de 5/8, chapa 18. Poderia utilizar tubo redondo de 0,5 polegada também na chapa 18 ou na chapa 20. Chapa 20, se você estiver começando agora, eu não indico você a começar trabalhando com chapa 20, a não ser que você já tenha uma certa intimidade com solda. Você se garante em fazer uma solda na chapa 20, que vai ser uma solda confiável? Vai conseguir, vai dar penetração, porque a chapa 20, você encosta o eletrodo, ele fura, mas se você souber trabalhar na 20, você consegue fazer solda boa e ficar resistente também. Mas se você não tem certeza, eu não indico você a já fabricar cadeira na chapa 20 até você ter experiência com solda. A economia é pouca em relação ao problema que você pode ter. Como assim, Adilson? Senta alguém na sua cadeira e essa cadeira me quebra e machuca alguém, você vai ter um problemão para resolver e alguém pode se ferir gravemente com isso. Então eu não indico você a começar na 20. Chapa 20, depois que você já tem experiência, já é um serralheiro, que você já tem noção, você já faz trabalho com chapa 20, pode fazer na 20, que não tem problema, que é peça que vai ficar em área interna. É só soldar bem soldado, fazer uma pintura bem feita para o materialzinho ficar protegido e acabou. Que vai mandar o travamento da peça que você fizer, que ela vai ficar bem resistente. Aí, meus amigos, aquele detalhe lá, ó, alguns ajustes que precisa ser feito ali durante a montagem, precisa abrir ou precisa fechar alguma coisinha, isso aqui é normal. O que você não pode é perder a referência que foi marcada na bancada, né, que é aquela marcação, porque é por ali que eu vou montar as outras peças também. E aí eu faço o travamento da peça, já é a reta final da montagem da nossa armação. Eu não vou colocar aqui o vídeo da soldagem de toda ela, porque o vídeo de ensino ele já é um vídeo bastante extenso, né? Eu não posso abreviar muito também, que senão o pessoal iniciante ele acaba não pegando os macetes. Eu sei que tem muito serralheiro que é cara que já tem experiência, então o vídeo poderia ser mais resumido. Só que se eu resumir, quem está começando perde algumas chaves aí. Então, meus amigos, ó, assim ficou a nossa armação. Para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, se inscreve aí no nosso canal para apoiar o nosso projeto. Temos bastante coisa interessante para trazer. É só meter solda em toda a armação aí que a peça vai ficar top, igual essa minha aqui. Se eu conseguir, você também consegue. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu e até mais. Tchau, tchau.